Olá! Em comemoração aos 18 anos de fundação do Conselho Particular do Bom Jesus do Boquirinha, o presidente André solicitou que eu fizesse a biografia do fundador da Sociedade São Vicente de Paulo de São José dos Campos. Antes de contar essa linda história, parabéns a todos os vicentinos pelo exemplar trabalho de assistência aos pobres, vivenciando na prática os ensinamentos de Cristo. Pois bem, o Brasil ainda vivia a escravidão no governo do imperador Dom Pedro II, o café havia mudado a cara do Vale do Paraíba e da nossa cidade. Várias famílias haviam se instalado aqui na região, entre elas a família Brito. Nesse contexto, nasce em Jacareí, em 1848 aproximadamente, Francisco Paes de Brito. Ele era filho de José Monteiro de Brito e Dona Messias Petrolina. Na juventude, ele seguiu os caminhos do seu pai e tornou-se militar. Mas os tristes ecos da Guerra do Paraguai o fez-se desiludir com a farda. Então, o alferes Francisco Paes se desliga do seu batalhão em 1870 e passa a ser escrivão de paz e depois subdelegado. Em 1876, Francisco Paes era solicitador em São José dos Campos, um tipo de advogado na época. E como ele tinha um bom rendimento, era um dos poucos que podia votar e ser candidato nas eleições. Dessa maneira, ele foi eleito vereador joseense para o mandato de 1877 a 1880. Seu nome, infelizmente, está atualmente grafado de forma errada nos registros da Câmara Municipal. Nesse período, o jovem Francisco já era diretor de uma importante associação filantrópica de São José dos Campos. Nos anos seguintes, Francisco Paes continua a sua atuação de destaque como advogado e chegou a assumir provisoriamente a promotoria pública. Um dos seus processos judiciais mais importante foi a disputa entre familiares pelo controle da fazenda Montes Claros. Nessa ação ele chegou a denunciar manobras do judiciário para beneficiar o rico fazendeiro João Caiara. Francisco Paes era um dos líderes de seu partido e novamente foi eleito vereador para o mandato de 1887 a 1890. E ao mesmo tempo em que estava na vereança, ele atuava como inspetor e presidente do Conselho da Instrução Pública da nossa cidade. Em 1888, quando ocupava o cargo de presidente da Câmara, foi aprovado o fim da escravidão. Abolicionista, Francisco Paes liderou as vibrantes comemorações em nossa cidade pela aprovação da Lei Áurea. Antevendo o desamparo pós-abolição e a quantidade de pobres em São José, Francisco Paes resolve criar a Casa de Caridade para abrigar os desvalidos e também cria o jornal O Colomim para arrecadar fundos para essa obra social. E com a proclamação da República, como ele era muito vinculado à monarquia, ele será destituído do cargo de vereador. No ano de 1892, Francisco Paes estava com 44 anos e casa-se com Maria Carolina. Ela era da cidade de Jaguari, atualmente Camanducaia, Minas Gerais. Nesse mesmo ano, ele era nomeado advogado da Câmara e escrivão do júri. Um ano depois, em 1893, dando prosseguimento à sua intensa ação social, ele cria, junto com um grupo de amigos, a primeira Conferência Vicentina de São José dos Campos. Era o dia 2 de novembro. Nesse evento, Francisco Paes foi eleito o primeiro presidente desta conferência. Mas Francisco Paes ainda faria muitas coisas por São José. Em breve, ele participaria da criação de uma importante obra de caridade na área de saúde. Em 1899, Francisco Paes seria um dos fundadores e membro da direção do Hospital Santa Casa de Misericórdia de nossa cidade. Subitamente, apesar de ainda não estar tão velho, ele tinha pouco mais de 50 anos, em 1900,
Francisco Paes falecia às 14 horas do dia 11 de setembro, gerando uma comoção em toda a nossa região. Seu sepultamento foi no antigo cemitério do Santíssimo e reuniu uma multidão, e todas as autoridades prestaram pêsames à viúva. Ele não deixou filhos. Francisco tinha poucos bens quando faleceu. Tinha uma vida modesta, apesar de ser uma autoridade pública e ter um bom rendimento, o qual era quase todo utilizado nas obras sociais. Ele teve uma vida curta, mas intensa e muito dedicada no auxílio ao próximo. Francisco seguiu fielmente os exemplos de Cristo e foi fundamental na implantação da Sociedade São Vicente de Paulo em São José dos Campos. Que sua memória nos guie em nossos caminhos. Salve Francisco Paes de Brito!